Boa tarde, começa agora o WebDivan. O WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli e apresento o WebDivan com meu companheiro, parceiro, amigo, psiquiatra e psicanalista Eduardo Martins. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rê. Tudo bom? Tudo bom? Oi, tudo bem com você que está aí com a gente? Bem-vindos aqui conosco novamente nessa tarde de WebDivan. Um beijo para todo mundo que já está assistindo o WebDivan. Um beijo, Ana Maria, querida. Que bom que você conseguiu chegar. José Márcio, um beijo para você. Soraya Maranhão, um beijo para todo mundo que está assistindo ao TV. E como eu disse para vocês, o WebDivan fala sobre psicologia, subjetividade humana, mente. E hoje a gente vai falar de um assunto super interessante. Faz um tempão que a gente está querendo trazê-la aqui, né? Vamos falar sobre síndrome de Down. E para isso a gente chamou a Alda Lúcia Pacheco Vaz. Tudo bom, Alda? Oi, muito obrigada pelo convite, Renata, Eduardo. A Alda é da ADID, né, que é a Associação para Desenvolvimento Integral do Down. A gente vai falar um pouco disso também. Mas antes vamos falar sobre síndrome de Down, né? Vamos lá. Edu, me explica em termos médicos, para começar, o que é a síndrome de Down? A síndrome de Down é a síndrome é sempre um conjunto de sinais e de sintomas, né, que uma pessoa apresenta, um indivíduo apresenta, e no caso da síndrome de Down, trata-se de uma síndrome genética, né, que se dá principalmente através da trissomia do cromossomo 21, né? Tem algumas alterações genéticas que podem levar a isso, mas o mais comum é que no gameta da mãe, no caso que é o mais comum do que no pai, não haja uma divisão desse cromossomo 21, então ficam com 2 cromossomos, quando junta com o do pai, ficam 3. Né? Isso leva a uma série de sinais e de alterações morfológicas e de funcionamento, inclusive, do organismo, né? E esse conjunto de sinais é o que caracteriza a síndrome de Down, né? Alda, não sei se pode falar para a gente um pouquinho quais são esses principais sinais, o que determina isso. Sim, você disse muito bem, é uma alteração genética, então não se adquire a síndrome de Down, é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. E esses sinais, eles vão se manifestar de alguma forma e pode ser de forma variada, eles não são necessariamente idênticos de uma pessoa para outra. E tudo vai depender também no percurso de vida dos estímulos que essa pessoa recebe desde o nascimento até, vamos dizer, até infinitamente, como todos nós necessitamos. Mas no caso da síndrome de Down, esses estímulos acabam incentivando uma determinada área que foi mais prejudicada e pode ter um resultado muito melhor do que aquele esperado inicialmente, muitas vezes pelos pais e por alguns profissionais. Então, esse estímulo inicial e no decorrer da vida é muito importante para que esses sinais se minimizem, eles se tornem insignificantes até, porque o que importa não é o sinal apresentado, mas o resultado que todos nós podemos dar em função de alguma coisa. Quer dizer, né, tanto quanto nós, os ditos normais, muito né? ditos normais. Muito ditos normais, né? Porque eu não sei o que é normal, até vamos falar um pouco sobre isso em relação à síndrome de Down, né? Que os pacientes com síndrome de Down são, em geral, muito presentes na vida, né? E eu acho que essa é uma grande lição para a gente. A gente deveria desenvolver isso para ser mais normal, para ser mais presente na vida, para ficar mais inteiro nas situações. Contudo, eles têm algumas limitações que, quando estimuladas, são desenvolvidas, como nós, né? Se a gente vai para a escola, estuda, a gente desenvolve uma área. Não que eles não tenham limitações reais, então o potencial de inteligência ou de aprendizagem de algumas coisas, mas sempre que estimulado, né, há desenvolvimento. Melhora muito. E essa é uma questão muito importante. Existe a limitação e nós devemos entender que elas existem sim. Família, os profissionais e a própria sociedade. Porém, que não seja impedimento para as realizações que eles possam fazer, né? Eles têm desejos como todo mundo, eles têm metas de vida, eles fazem planos, eles se empenham muito em conquistar, né, em atingir aquela meta
Então, isso tudo deve ser muito respeitado e ouvido, né? E, na medida do possível, entre família e sociedade, deve-se realmente oferecer essas oportunidades para todos. Então, a limitação existe e cada um se mostra de uma determinada forma, não tem um padrão. Mas, uma vez reconhecida essa limitação, pelo menos naquele momento de vida, naquela pessoa, é o ponto de partida para que aquilo seja trabalhado e para que alguma coisa possa ser superada, ainda que não totalmente, se for o caso, mas sempre a evolução. A gente vai ver hoje uma série de exemplos, né, que nós separamos, inclusive de exemplos dessa superação, né, de indivíduos com síndrome de Down, mas que se tornaram aí grandes artistas e profissionais capazes de realizações imensas. Agora, Aldo, eu queria te perguntar quais são as principais limitações? Elas estão mais no campo cognitivo, são limitações mais físicas? O que você percebe mais nesses indivíduos? Físicas, não. Eu diria que hoje a medicina está tão avançada que algumas questões que antes levavam, digamos, até a óbito, a uma limitação de tempo de vida, hoje elas praticamente não existem. Então, se a pessoa nasce com uma cardiopatia, por exemplo, isso já pode ser corrigido ou em fase de bebê ou na infância, então é corrigido bem cedo e aquele problema não existe mais. E outras limitações de movimento, é muito difícil que eles tenham alguma coisa tão intensa, né, tão forte, que impeça um desenvolvimento. Então existem alguns casos, mas geralmente são associados, não em função apenas da síndrome de Down. Geralmente essa limitação de movimento está associada a alguma outra coisa. Então não é o que chama mais atenção, digamos, o que merece atenção para o estímulo ao desenvolvimento. Agora, a questão intelectual, sim. Eu não conheço nenhum caso de síndrome de Down que não tenha um déficit intelectual. Então, numa medida maior ou menor, está sempre presente. Então, é uma característica forte. Mas, de qualquer forma, o meio acaba modificando, sim, alguma coisa. Então, há desenvolvimento a partir de estímulo adequado, desde cedo e da forma adequada, o melhor possível. Então, um profissional de fono deve estar presente desde cedo, porque vai ensinar algum tipo de massagem, de movimento, de exercício, que a própria família pode ajudar o bebê a fazer, né? Vai trabalhar a musculatura para minimizar a falta de tônus muscular, que é um outro aspecto da síndrome de Down. Aí seria o aspecto físico, né? A falta de tônus muscular. Mas se for trabalhado, eles podem adquirir um movimento adequado dentro daquele padrão de ideal, o que nós entendemos como ideal, pelo próprio estímulo. Existem muitas diferenças, né? Como você disse, não é porque tem síndrome de Down que são também tão parecidos, né? Às vezes as feições parecem, por isso as pessoas se confundem, até porque a síndrome de Down, chamada de síndrome de Down, vem sendo estudada muito, né? Vem sendo conhecida como síndrome de Down há 50 anos. Antes disso, nem se sabia que era o cromossomo a mais, né, que causava a síndrome de Down. Ela foi descrita, ela se chama síndrome de Down, ela leva o nome do cientista britânico, né, que foi quem descreveu a síndrome pela primeira vez. Quer dizer, ele não sabia ainda que era uma questão genética, achava inclusive que era uma questão como se fosse um defeito mesmo, que a criança apresentava por culpa dos pais, e achava inclusive que era porque alguns pais que tivessem tido tuberculose poderiam ter filhos com síndrome de Down, né? Hoje a gente sabe que não tem nada a ver. O nome era mongoloide. Era, né? Mongolismo, que eles chamavam, né? Porque pelas características que lembram um pouquinho os habitantes da Mongólia, no caso ali, né? Porque tem esses traços que lembram os traços orientais. E isso passou a ser até pejorativo, né? Assim, a gente chama, trata hoje como síndrome de Down, ou trissomia do 21. Vamos mostrar, né? Vamos mostrar como nessa questão, a gente falando do desenvolvimento, vamos mostrar no vídeo como tem, né, portadores da síndrome de Down. Como que você chama os sujeitos com síndrome de Down?
Pessoas com Pessoas síndrome com de síndrome Down. de Down, melhor, né? Porque eu falei portadores, eu detestei essa palavra. Pessoas com... Então, dá um exemplo aí com vídeo de pessoas com síndrome de Down e sua evolução, né? Seu desenvolvimento. Vamos, acho que a gente podia mostrar o vídeo o trailer do filme Colegas, que é um filme que saiu o ano passado ou retrasado passado, né? Na verdade, foi no começo, a estreia foi no começo desse ano. E, bom, eu posso dizer que foi uma luta de anos dos atores, principalmente do Ariel, que queria muito, desde bem mais jovem, ele sempre teve o sonho de ser ator e ele queria ser produtor, na verdade, diretor de cena, diretor de cinema. E a família acabou acreditando muito nessa possibilidade e favoreceu essas oportunidades todas que ele teve. Então ele participou de uma série de TV, ele participou de alguns momentos importantes, pensando em síndrome de Down e pensando em TV. Porque é uma coisa muito diferente, já é difícil para muita gente, né? Mas com a crença da família, esse investimento da família, ele fez muitas conquistas e realizou o sonho, né? Na verdade, é o segundo filme que ele faz. É o segundo filme dele. Isso que você falou da questão da família, né, do envolvimento da família e da percepção da família sobre os desejos do indivíduo com síndrome de Down, isso é uma coisa que a gente coloca aqui, a gente colocou na semana passada quando a gente falou sobre autismo, ou sempre que a gente fala de algum déficit, alguma deficiência, indivíduos que apresentam algum grau de deficiência, muitas vezes a gente esquece da subjetividade deles, né? São sujeitos, né? E cada um tem os seus desejos, os seus sonhos, as suas ambições em graus diferentes e de qualidades diferentes. E a família precisa perceber isso. Depois do trailer do filme Colegas, tem um depoimento de uma mãe de uma criança ou de um adolescente com Down na plateia do cinema, que acabou de assistir a estreia do filme, e ela faz um depoimento para a equipe do filme, para o Marcelo Galvão, que é o diretor, que estão ali embaixo, e que é um depoimento muito bonito, assim, que eu acho que a gente poderia Vamos assistir. Stallone, Márcio e Aninha, 3 amigos inseparáveis. Um por todos e todos por um! Que resolveram fugir do instituto onde viviam, em busca dos seus sonhos. Eu quero casar. Eu quero ver o mar. Eu quero voar. E eles acabaram encontrando a maior aventura de suas vidas. Como que a gente vai comer? A gente não tem dinheiro. Everybody go! It's a robbery! Quem assalta a loja de conveniência armada? É o quê? Estamos falando de 3 jovens com síndrome de Down. Em menos de 24 horas, eles já estavam famosos em todo o país. O que eles estão fazendo? Como o senhor explica eles usarem frases de filmes para assaltar os estabelecimentos? Eles veem muitos filmes. Você sabe onde eles foram ou não? Japão. A selva. Foi. Prefiro ser. Eu sou normal. Eu prefiro ser. Essa metamorfose ambulante. Do que ter. Colegas, embarque nessa divertida e emocionante viagem. E veja o mundo com outros olhos. Eu quero viver. Eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Você não percebe que a gente é diferente? Não tem problema. Eu gosto de gorda. Colegas, breve nos cinemas. Narigão, pequeno. Eu não quero fazer uma pergunta, eu só quero deixar um depoimento. Eu sou mãe, meu filho está aqui do meu lado, tem 27 anos. E há 27 anos eu vivo inteira e exclusivamente para ele. Eu só esqueci de pensar numa coisa que o filme me mostrou agora. Eu nunca parei para pensar
se meu filho tinha um sonho. Eu sempre sonhei a vida dele. E o filme de vocês me mostrou que a partir de agora eu vou buscar saber qual é o sonho dele. Se é voar, se é ver o mar. Um beijo para vocês, o filme foi lindo. Depoimento da mãe, né? Eu esqueci de perguntar e saber se ele tinha um sonho. E muito legal a produção, né? Produzir um filme, né? Ele era da Didi, né? Ele esteve com vocês. Tanto o Ariel como a Rita, eles foram integrantes do programa educacional da Didi. E fizeram inclusive o teatro, fizeram por muitos anos e sempre demonstraram essa habilidade, essa vontade. Então, o sonho do Ariel, principalmente, é muito antigo e demorou bastante para que fosse realizado, mas ele conseguiu, né? Os grandes sonhos, né? Nossos bons sonhos são aqueles que demoram bastante, que a gente tem bastante obstáculo para conseguir. E ele se tornou um mobilizador de sonhos, né? Porque o Ariel depois teve aquela questão da campanha do Champagne, do Vem Champagne, vem, né? Que ele queria sentar do lado do Champagne assistindo o filme, não era uma coisa assim. E daí mobilizou uma série, até eu gravei também. Várias pessoas falando, né? Gravando vídeos falando vem Champagne, vem pro Champagne, vir pro Brasil para a estreia. No fim ele acabou indo para lá, né? Mas foi muito bonita a mobilização, assim, a quantidade de pessoas, artistas, enfim, que gravaram um vídeo mobilizados por esse sonho dele. O filme acho que mexe com isso, né? Com essa enfim. E mostra questões, né, muito próprias, como por exemplo ele falando, não tem problema, né, para menina gorda. Eu gosto de gorda, né? Dessa autenticidade. Porque é isso, né? Essa questão deles serem muito autênticos. Eu tenho um amigo, Murilo, que eu vou trazer para vocês aqui. Ele tá louco para vir na TV, ele tem síndrome de Down. E outro dia ele perguntou para mim assim, você já tem um amor? Aí eu falei, não, Murilo, tô sem um amor por enquanto. Aí ele falou assim, você quer ser o meu amor? Espontaneidade. É muito espontâneo, né? Isso é próprio, é característico, não é próprio, né? Olha, até a questão da deficiência intelectual traz um pouco da falta de censura em algumas situações. Então, acho que nós estamos falando mais disso, da falta de censura. Lembrei de outra, quando você falou falta de censura, é exatamente isso. Eu lembrei, ele entra no ônibus e aí ele quer sentar, né? E aí ele fala para as pessoas, sai que eu quero sentar. sai. E as pessoas levantam e ele senta, 8 anos. 8 anos. Sai que eu quero sentar. Por isso que é importante que seja trabalhado para que não caia numa falta de respeito, em outra visão, né? Mas... Para o bom convívio social, né? Sim. Porque é lógico, se a gente tem censuras e filtros, é porque a gente precisa conviver em sociedade e a gente precisa ter uma polidez para isso. E isso vocês treinam, né? Quando você vai atender, é parte da educação, treinar essas limitações, tanto da nossa quanto da deles. Né? Mas com essa diferença, que talvez o filtro seja diferente. Eu diria que o investimento na educação especializada é mais forte nessa educação social, no comportamento social. Porque sempre comento com famílias tal, que as pessoas com síndrome de Down acabam chamando muita atenção, a princípio por terem síndrome de Down. Então seria um estigma isso. Uma pessoa que não tenha síndrome pode ter um determinado comportamento negativo e vai chamar a atenção num determinado nível. O síndrome de Down, é porque tem síndrome de Down. Então, para que isso seja assim bem minimizado, para que não aconteça, nós investimos muito. Então, é uma questão assim de convívio. Todos deveriam ser trabalhados nesse sentido, na escola, inclusive, mas não é bem o que acontece. Nós priorizamos essa educação social e depois vem o conteúdo. A Didi fundou recentemente, então, uma escola de ensino fundamental, é isso? Isso. Nós regulamentamos, na verdade, um ensino que já acontecia desde a fundação, praticamente. A Didi começou com um investimento maior na colocação no mercado de trabalho.
Mas aos poucos, conforme os grupos foram aumentando e as necessidades foram aparecendo, também surgiu a questão da educação, da alfabetização, o que viria antes, né? Por isso que a Didi praticamente sempre investiu na educação como um todo. E agora, esse é o segundo ano, né, de existência, acabou fundando a Escola de Ensino Fundamental regular, com atendimento especializado, mas é regular. Todos os alunos têm síndrome de Down? Até o momento sim, mas eu espero que em breve eu tenha também outros alunos que não tenham síndrome de Down. Ah, que bom. Que legal, fazer uma inclusão social, né? Isso, invertido. Agora, o que eu queria te perguntar também, Alda, é se vocês fazem, ou se você pessoalmente tem alguma experiência com um trabalho realizado com os pais e mães das crianças com síndrome de Down, né? De novo, o depoimento dessa mãe que a gente assistiu agora traz à tona uma questão que é muito, muito importante, né? Porque uma mãe quando engravida, um casal quando engravida, cria uma série de expectativas e de fantasias em relação ao filho, né? A síndrome de Down hoje em dia né, preferencialmente diagnosticada durante a gravidez, né? Existem casos em que isso não acontece, mas quando é possível se diagnosticar durante a gravidez, através de ultrassom, ou através de pulsão do líquido amniótico, através das células e etc., a gente o pediatra já se arma de uma série de estratégias de prevenção dos riscos de doenças cardíacas, por exemplo, e algumas outras doenças que podem acontecer logo depois do nascimento. Quer dizer, já tem uma série de tratamentos e investigações que são feitas além do que é feito normalmente depois do nascimento e mesmo durante o acompanhamento da gravidez, né? Agora, essa expectativa, esse sonho do casal, muitas vezes é frustrado, né? Por saber que tá lá esperando uma criança que vai nascer com síndrome de Down. Você está sendo delicado, né, Edu? Você está sendo delicado ao falar isso. Por quê? Não é que quase, é sempre frustrado, né? Eu falei quase? Você falou quase, né? Você estava sendo delicado, mas assim, eu acho que é sempre muito frustrante. Acho que outras coisas também são, mas você espera coisas, né? E você quer que seu filho seja mais bem tratado possível pelo mundo. Exato. E aí essa mãe coloca, né? Que é bonito, que ela não olhava daí, ela deixou de olhar para os sonhos do filho, porque ela sonhava a vida do filho. Então, muitas vezes os pais passam a se comprometer com o bem-estar e com o desenvolvimento daquela criança, mas através da perspectiva dos próprios desejos deles enquanto pais, e deixam de olhar para os desejos do indivíduo, do filho, né? Achei muito corajoso e bonito esse depoimento dessa mãe, né? Então, queria te perguntar, Alda, como é que é o trabalho que vocês fazem, o que geralmente é feito, se existe algum trabalho que é feito já durante a gestação, se as mães procuram a associação já antes ou não, como é que é isso? O trabalho com a família sempre precisa estar presente. Isso eu diria em qualquer instituição de educação. Na síndrome de Down é verdadeiro, sim, que o primeiro impacto é frustrante, sim, e nós recebemos pessoas, crianças, a partir de 6 anos de idade agora com a fundação da escola. Até 2 anos atrás, recebíamos mais jovens adultos e até terceira idade, né? Mas a experiência é sempre a mesma, pelo menos no início. Depois existe uma superação, sim, se aquela família for trabalhada, mas até lá muitas coisas acontecem, né? Então, casais que se separam e outras coisas acabam interferindo no decorrer da vida. E nós recebemos também algumas gestantes que nos procuram, independentemente, é claro, né, de uma procura de atendimento, a Didi, não é isso. Mas muitas vezes vem uma mãe gestante tão aflita que é impossível não atendê-la, né? E ela vem cheia de dúvidas, qual é a perspectiva de vida, como será a vida dela, a vida dessa criança. Vem a dúvida do aborto, sim. Tá? Então é impossível dizer que não, mas depois que ela conhece, aí eu mostro a nossa realidade, né? Ela vê por si mesma e geralmente, é claro, né, ela tem uma mudança de visão.
E aí as coisas começam a caminhar melhor. Se a mãe está bem, é claro, né? Ela vai ter uma gestação muito melhor. Essa expectativa acaba sendo direcionada de uma outra forma. Não são os sonhos dela mais, mas ela vai esperar que essa criança nasça e que tenha os próprios sonhos. E aí ela vai contribuir muito mais com essa criança, com o desenvolvimento. Então isso é o que vem acontecendo. Nós acabamos recebendo pessoas que ligam, que querem marcar uma visita e tal, e no contato elas têm essa perspectiva. Então elas veem a criança, o jovem e o adulto. O que vem por aí, né? Qual a possibilidade de vida? E eles trabalham, nós colocamos no mercado. Então eles têm sim muitas oportunidades. Quem tem a chance de fazer todo o percurso, né? É claro que muitas coisas têm que acontecer ainda em nível social, mas eu já tenho um bom grupo que participa de uma situação com qualidade, de uma educação com qualidade, almejando sim a colocação no mercado de trabalho. Nem sempre vai para uma TV, para um cinema, tá? Isso é muito mais difícil, porque também nem todos têm a mesma habilidade e o mesmo desejo. Mas eles vão para as empresas, eles fazem atividades diversificadas. E um outro fator importante é o trabalho em relação àquilo que eles realmente podem fazer. Atividade profissional, não exatamente uma profissão, que pode ou não acontecer. A gente separou também um vídeo do artista plástico Lúcio Piantino, que queria pedir para o pessoal já deixar no ponto, que é um artista plástico que fez uma exposição em Brasília no ano passado. A gente trouxe uma reportagem sobre ele. Que ilustra bem isso também, né? Os potenciais, quando bem desenvolvidos e estimulados, até onde eles podem chegar, né? O Lúcio é filho de pais artistas e se tornou artista também. Agora, essa questão do aborto que você colocou é uma questão bastante importante também, né, Alda? Eu sei que em alguns países é permitido que se faça o aborto depois do diagnóstico de síndrome de Down durante a gestação. No Brasil não é, né? Agora, mesmo assim, a gente sabe que as taxas... Pelo menos assim, eu vi, eu não vou nem falar aqui as taxas, os números que eu vi, porque eram de um trabalho de 1999, isso deve ter mudado já hoje, mas eram altas, né, as taxas de aborto. Então, quando a mãe descobre aqui, aborto clandestino que é feito aqui no Brasil, né. Então, isso é uma questão que, de fato, é uma dúvida que paira, né. Mesmo eu acredito que mexa não apenas com a vida da mãe gestante, mas com essa perspectiva, porque a falta de informação leva à ideia de que vai ter uma perda em poucos anos, né? Então essa criança não vai sobreviver, vai ter muitos problemas de saúde, só que hoje a perspectiva é outra. Então, hoje as pessoas avançam na idade. Se antigamente... a estimativa de vida seria até 40, 50 anos, hoje é muito mais. Então, hoje não é igual de qualquer pessoa, porque aqueles problemas iniciais são resolvidos com mais facilidade. Então, eles têm a vida inteira pela frente, né? Agora, lógico que tem pessoas que ficam com uma alimentação maior, né? Eu conto às vezes aqui da Miriam, que também é uma amiga minha, tem 56 anos, eu a conheço há 30, que tem síndrome de Down. Mas o desenvolvimento dela, apesar dela frequentar a ACD desde muito nova, o desenvolvimento dela não permitiu que ela chegasse muito além do que ela chegou. E então ela tem dificuldades de se comunicar, né? Ela é mais quieta hoje em dia, ela envelheceu, então ela ficou mais quieta, como todo mundo que envelhece, né? Mais calma. Mas ela chegou num limite que não dá para ela trabalhar, por exemplo, né? Então tem algumas pessoas que não conseguem se desenvolver a um ponto de trabalhar e outras conseguem. Mas o que eu vejo, de acordo com a minha experiência, é um número muito pequeno e geralmente tem algo associado à síndrome de Down. A limitação da comunicação, a qualidade da comunicação pode não representar a deficiência intelectual de fato. Então, muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade na fala e outros acreditam que essa dificuldade é porque tem uma limitação grande demais intelectual. Não é bem assim, às vezes é só na fala mesmo, não na compreensão, porque são processos diferentes, né? E pode acontecer, inclusive, uma hipotonia na região,
na região que produz a fala, nem todos os músculos que favorecem a fala. Então, vai dificultar a articulação, mas isso não tem a ver com o raciocínio e nem com a intenção de comunicação. Até porque, assim, também as alterações, né, a síndrome é um conjunto de sinais e de sintomas que dialogam entre si, né, assim, mas ainda assim existem variações nessas alterações, né, entre um caso e outro. Não são todos os indivíduos com síndrome de Down que vão apresentar os mesmos. Existem algumas características que são mais frequentes, outras que acontecem em todos, e outras que não. Então, o grau de dificuldade cognitivo varia muito. Às vezes são graus muito leves, outros graus mais moderados, até graves, até retardo mental, né, associado. Assim. Então, acho que isso também está envolvido nessa questão da dificuldade de aprendizado. Uns vão ter mais, outros vão ter menos mesmo, né? Agora, em relação às características psicológicas, né, é mito ou é verdade, né, que as pessoas com síndrome são mais sexuadas, são hipersexuadas, porque, né, se fala muito sobre isso, mais agressivas? Não é verdade? Não, nem uma coisa nem outra. Eles não são tão bonzinhos como alguns acreditam. Todos são ótimos, maravilhosos, nem tão agressivos. Eles têm cada um a sua personalidade e conforme o percurso de vida, aquilo pode ser direcionado de uma forma ou de outra. Então, é aí que vem a educação, que começa no berço, né, na família. Então, se aquela pessoa aprender que não pode fazer determinadas coisas em público, ela vai aprender. Todo mundo aprende. Senão, todo mundo faria o que quer, né, e como quer. Mas existe uma educação para situar a pessoa. Então, a questão da sexualidade, eles não são nem mais nem menos do que outros, né? Não tem nada mais aflorado. Mas existe o limite da educação. Isso precisa ser pontuado. Senão, como existe uma falta de censura, né, vamos chamar natural na síndrome de Down, então eles podem fazer algumas coisas, não apenas uma atitude mais em relação ao sexo, né, que indevida, mas eles podem fazer outras coisas pela falta de censura. É esse o valor da educação, para que tenha um local adequado para cada coisa. Isso, essa questão da censura, quanto mais grave é o quadro de retardo mental, em qualquer patologia que seja, menor o grau de censura da pessoa. Então, a sexualidade é a mesma que a nossa, só que a censura é muito menor. Então, quando a pessoa tem vontade, ela vai fazer. Quando ela quer sentar, ela vai tirar a pessoa para sentar, né? Quando ela está brava, talvez ela bata, né? Quanto maior o grau de retardo mental, mais espontâneos são esses movimentos, essas ações que derivam dos impulsos que aquela pessoa está tendo naquele momento, né? Quanto mais desenvolvida a educação e as questões da civilização, sociais, etc., essa censura, esse grau de censura vai ficando mais malhado, aí, vai ficando mais desenvolvido e a pessoa consegue se adequar melhor nas situações, né? Eu acho que de tudo que a gente está falando, é um pouco isso. Nós somos pessoas diferentes, apesar de sermos iguais. E, né, nossa educação vai influenciar em como a gente vai reagir ao mundo. Ter um pouco de retardo mental, censura menor, a educação tem um outro papel, tem que ser diferente, de repente, né, tem um papel diferente ali. Quanto maior o retardo, mais trabalhada tem que ser a educação. Enfim, não sei, né, porque tantos de nós não tem educação nenhuma. Então, essa é uma outra questão. Mesmo indivíduos que não têm nenhuma síndrome, né, assim, e que não têm uma educação adequada, como é o caso, infelizmente, nesse nosso país, né? No mundo todo, né? Como a educação quer dizer, o grau de censura também vai ser aí prejudicado, né? Assim, o comportamento fica... A educação, de fato, assim, é um dos grandes pilares da existência e do desenvolvimento da humanidade, né? Acho que a gente podia ver o vídeo do Lúcio, de repente até emendar com o vídeo da Fernanda Honorato, que é uma jornalista com síndrome de Down, a primeira jornalista do mundo, a Alda também já conhece, né? E podia até, se for possível, emendar os dois vídeos aí. Podemos? Vamos lá. Esses quadros foram feitos por uma mente muito jovem, um talento nato,
um adolescente, apenas 17 anos e com um detalhe, portador de síndrome de Down. O trabalho, em exposição no mezanino do Teatro Nacional, é assinado pelo artista plástico Lúcio Piantino. Filho de artistas, ele começou a pintar muito cedo. Sua primeira tela grande foi feita aos 5 anos de idade. Aos 13, já era profissional. A mostra atual é a 8ª que Lúcio promove. Com uma personalidade marcada pelo bom humor, ele conta que os quadros são como seus filhos e as tintas o alimento deles. Eu curto meus filhos ser um pai dele, e eu sou pai de meus filhos. Eu curto ele, eu pego meus pincéis, as minhas tintas, escolho minhas tintas, eu começo a pintar. Por causa que minha vida é ser pintor, eu pinto bastante, minha vida é ser artista. Então você tem muitos filhos aí ao longo dessa vida. É mesmo. 26 telas compõem a exposição de Lúcio Piantino. A mostra completa conta ainda com um documentário sobre a vida do artista, que será exibido aqui no mezanino do Teatro Nacional, e também um catálogo de arte, que vai ser lançado na primeira quinzena de dezembro. A mãe do artista é quem coordenou todo o processo. Ela explica que a exposição foi realizada com um recurso que Lúcio ganhou ao inscrever o projeto em um edital do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC. As telas foram feitas especialmente para essa mostra durante 7 meses. Uma exposição, para ser uma exposição mesmo, ela tem que ter essa linearidade, né? Uma coisa tem que ter a ver com a outra, ela tem que ser pensada, né? Você fazer um monte de quadro, pegar um monte de quadro e juntar na parede, quando é uma individual, feita profissionalmente mesmo, né? Então essa exposição foi pensada para ser uma exposição de um artista plástico profissional, de primeira categoria. Cada tela tem um nome. Lúcio dá destaque a uma das maiores da exposição, a explosão solar. Essa explosão aqui é explosão solar, feito do Sol, feito da Terra e feito do céu. Todo mundo que acorda de madrugada, acorda de manhã cedo, acorda de madrugada, eu acordo muito de madrugada, que eu gosto de sair bastante, viajar. E essa explosão solar é uma coisa importante, feito de Sol para cima e Sol por baixo, que é feito explosão. Você pode conferir o trabalho até o dia 20 de dezembro. Olá, sou a Fernanda Honorato, repórter do programa especial da TV Brasil e tem a síndrome de Down. De acordo com uma revista italiana que fez uma reportagem comigo, que eu sou a primeira repórter Down do mundo. Além de eu ser repórter, eu sou atleta pela Sociedade Síndrome de Down, sou atriz do Grupo Teatro Novo, sou a primeira passista da Portela e também sou rainha da bateria da Embaixadores da Alegria. Vocês pais que têm crianças ou jovens que têm a síndrome de Down, não importa a deficiência, o que importa é ser feliz. Valeu, programa especial. Ela é atriz, repórter. Atriz, repórter, primeira passista da Portela, rainha da bateria de uma outra escola de samba do Rio de Janeiro. E numa outra entrevista ela conta que ela foi descoberta, hoje ela é repórter da TV Brasil e ela foi descoberta na balada, estava se acabando de dançar na pista e tinha um pessoal da TV Brasil lá, ela foi descoberta, foi fazer um teste, aceitaram na hora, super bacana, super legal. Muito legal. Né? Quer dizer que, de fato, assim, as potencialidades são enormes, lógico, cada indivíduo tem os seus potenciais, assim como pessoas que não têm síndrome nenhuma, né? Cada um de nós tem suas qualidades, seus defeitos, suas habilidades, suas dificuldades e vai traçar o seu caminho, né? Não é porque o seu filho ou alguém que você conheça tem a síndrome de Down que vai, não é, ter esse percurso como esses exemplos. Eu acho que o grande exemplo de que hoje em dia a gente tem uma visão diferente para isso e que realmente a gente entende, não só a psicologia, mas, né, todos os profissionais em volta entendem assim, dessa forma, e que isso também não é algo que sempre foi entendido assim. O Adriano está aqui na sala, no chat, perguntando, as pessoas com síndrome de Down têm vida mais curta, por exemplo, que foi uma coisa que a gente falou no começo do programa. Antes era assim, né? A gente já tem um outro jeito, a medicina já trata de outros jeitos, tem que ter um acompanhamento mais de perto, claro, porque apresenta às vezes dificuldades, né, físicas que precisam ser tratadas, como cardiopatias, que foi o exemplo que você deu.
Mas hoje em dia a gente não tem como fazer um web divan, por exemplo, para falar dos problemas em relação, ou só falar dos problemas, né? Problemas que todos os grupos apresentam e esse é mais um grupo que vai apresentar problemas e às vezes maiores limitações para viver, mas isso não significa que não pode ser desenvolvido como todo mundo, né? Como os potenciais podem ser desenvolvidos. Os potenciais individuais, né, de cada um deles. Acho que isso é muito importante a gente colocar. A arte é um caminho bastante usado. Muito. Lá na DID nós utilizamos, exploramos bastante, né, na medida do possível, eu vou chamar de todos os recursos, claro que não todos, mas o máximo possível. Nós trabalhamos em sala de aula com música, com o recurso da música, com as artes plásticas, né, com escultura, pintura, desenho, a expressão artística e a expressão do sentimento. O teatro, nós temos os projetos extracurriculares de música, que envolve piano, violão. Eu tenho alunos que aprendem piano, eles fazem questão. Outros gostam do teclado, cada um vai se encontrando no seu estilo, né? Outros gostam do violão, outros dos dois. Bateria, capoeira. Temos um grupo de teatro já bem antigo que se apresenta, que viaja. Eles constroem uma peça por ano e viajam pelo interior de São Paulo, fazem apresentações, né? Então, nós procuramos explorar, oferecer todas as oportunidades possíveis. Então, se um aluno manifesta algum desejo, eu quero aprender bateria, vamos verificar a possibilidade de oferecer lá dentro, para facilitar, inclusive, o trânsito, né, das mães, que é importante. Então, eles fazem isso, fazem aquilo, fazem terapia. E como minha mãe, como a mãe disse ali no vídeo, né, depois que ele nasceu, minha vida virou ele, se voltou para ele. E as mães são motoristas deles, né? Então, procuramos oferecer todas as oportunidades possíveis, trabalhos manuais, tear, porque com isso eles se desenvolvem e vão encontrando o próprio caminho, a própria vocação, digamos assim, a própria tendência, né? No sentido de trabalho. Que ótimo. Então, vou até aproveitar essa deixa aqui da aula para passar para vocês o telefone da ADID, que é a Associação para o Desenvolvimento Integral do Down. O telefone é 11 São Paulo 5542-5546. 5542-5546, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, enfim. Indicação, né? Porque eu já pensei aqui em indicações já para fazer para a DID. Exatamente, vocês profissionais aí da área psíquica, né? Que queiram parece bastante interessante o trabalho deles. E você, Alda, você foi, na sua trajetória pessoal, assim, o que te chamou, o que te levou a trabalhar com crianças com Down, especificamente? Quando eu me formei na minha primeira faculdade, que foi de artes plásticas, eu, claro, fui lecionar, né, enfrentar a sala de aula. E começou a me chamar a atenção o porquê de alguns aprenderem com a mesma aula e outros não, sem trabalhar com pessoas com qualquer tipo de síndrome. Mas isso começou a me chamar a atenção, aí eu fiz outros cursos, fiz psicopedagogia, aí caí na pedagogia, porque uma coisa foi levando a outra. E no percurso, em termos de carreira, de trabalho, eu trabalhei numa escola técnica que era muito exigente, eu era orientadora educacional, primeiro professora de artes, depois orientadora educacional. E ainda nessa busca de respostas, né, em relação à aprendizagem. Quando eu encontrei a DID, acabei encontrando o meu lugar, porque para quem gosta, né, desse desafio de aprender com aprendizagem, eles mostram pela lentidão maior, né, da aprendizagem, nós conseguimos enxergar o processo, coisa que com outras pessoas não conseguimos, é muito acelerado. Então muitas coisas passam despercebidas. Isso, para mim, é uma coisa importante, o entendimento de como se processa, para que eu possa aprimorar o meu conhecimento e dividir mais com as pessoas e fazer alguma coisa um pouquinho melhor, né, do que aquilo que eu conhecia anteriormente. Muito legal. E eu acho que trabalhar com
com Down proporciona isso, né? Sim. Te leva para outros caminhos que você fala, nossa, eu não esperava ir por aqui. Às vezes a gente fica no arroz com feijão, né? A gente vai tratando ali nossas questões, as questões das neuroses só, né? E é um jeito de sair um pouco disso. Que nem a semana passada a gente falou sobre autismo, né? É um mundo tão diferente que a gente, se não trabalha com isso, pouco se atenta, né? O que será que se passa dentro daquele mundo? É totalmente diferente, né? Estamos falando de coisas diferentes, Down e autismo, mas também, né? Quando a gente se depara com alguém que tem síndrome de Down, eu acho que a primeira impressão é o diferente, né? Estamos diante do diferente, mas o quanto a gente pode aprender com aquilo, né? Quantas vezes a gente soltou uma risada vendo os vídeos, soltou um sorriso, né? A gente não vê o vídeo assim. A gente dá uma risada da espontaneidade, da liberdade, do jeito de se colocar no mundo, que tem muito a ensinar pra gente, né, Alda? Muito mesmo. Agora, um detalhe, você falou de autismo, nós podemos ter associado o autismo e a síndrome de Down, e aí o desafio é muito maior. Imagino, né? Uma questão, inclusive, que eu estava até pensando, só uma curiosidade, na semana passada a gente falou de uma taxa, né, de incidência do autismo de 1 a cada 88 pessoas, né? Foi uma nova taxa aí que apareceu. E a gente falou das questões genéticas envolvidas. Você sabe qual que é a taxa para Down, Alda? Olha, eu não estou atualizada, mas a porcentagem é bem significativa. Seria importante levantar os dados corretos. Pelo que eu li, eu não sei se é 2013, não sei se está atualizado, né, para 2013, mas é de 1 para 256, 1 para 250 crianças, 1 para 250 crianças, para mães abaixo de 34 anos. Para mães acima de 34 a 35 anos, 1 a cada 80 nascimentos. E essa taxa pode nem estar tão atualizada, pode ser muito mais, porque hoje as mulheres se casam de forma mais tardia. Então elas têm filhos de forma mais tardia e a incidência de síndrome de Down pode ser mais elevada assim. Então eu particularmente vejo muito mais casos hoje do que alguns anos atrás. E eu sempre digo, quando está perto de nós, que a incidência é muito grande mesmo, né? E o fator é esse, né? Porque as mulheres estão tendo filhos mais velhos. Um dos fatores seria esse, mas como não temos certeza ainda, cientificamente falando, né? De todos os poréns, o que leva... Porque temos mães jovens, já tivemos uma mãe que era bem jovem e teve mais de um filho. Ela teve 2 que sobreviveram, mas numa outra gestação, que seria múltipla também, nem seria de gêmeos, mas teria um número maior. Ela também teria todos eles com síndrome de Down. Então, não é certeza. Tá? O que se comprova é que tem uma incidência maior, mas não que seja o motivo. E tem até um estudo que direciona para alguma coisa genética em relação ao pai, porque o que a gente conhece mais, né, em relação à mãe. Então fica, mais uma vez, é culpa da mãe, né? É sempre culpa da mulher, mas não é bem assim. Não é culpa da mãe. Não. O último dado que eu vi, que era assim, 80% aí é o caso. Tem diversas... bom, agora a gente não sei se entra nessa questão um pouco científica aqui. Mas o Paulo mata a gente se a gente entrar na questão científica às 16 horas, né, Paulo? Mas enfim, 80% aí dos casos aí, quando é uma questão do gameta mesmo, da mãe, acho que 8% era do pai, uma coisa assim. Também não sei se esses dados estão atualizados, é importante dizer isso. Mas enfim, é uma incidência alta, né? Se a gente pensar, é uma incidência alta. É uma incidência alta. Uma incidência alta, assim, né? Tem bastante pessoas com síndrome de Down e por isso a relevância de se falar sobre o assunto, trabalhar sempre esse assunto. Alda, muito obrigada pela sua participação na Webdivan, gostei muito da sua presença aqui, muito legal o trabalho de vocês da Didi, vou super indicar vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e pela acolhida de vocês durante a entrevista. Obrigada, Edu. Obrigada. Obrigado, Rê. Obrigado para você que está aqui com a gente até agora. Lembrando que durante o programa você viu aí nossa página do Facebook, embaixo aí do vídeo. Entra lá, fala pra gente o que anda passando pela sua cabeça, suas questões, seus sonhos, suas fantasias, o que você quer ver abordado aqui no Webdivan para a gente trazer aqui para você. Obrigado. Legal, obrigada. Obrigada a todo mundo que participou do Webdivan. O Webdivan volta sexta que vem, às 15 horas. Beijos.